E Jéssica e João chegaram na praça, e Jéssica ficou repassando tudo que ela viu nesse dia, começou a ver parte do que ela aprendeu nos outros dias, e com a ajuda de João, ela começou a memorizar mais as coisas, e João disse para ela que, por causa das constantes humilhações, ela meio que tem um fechamento com o professor. É meio difícil você confiar e querer memorizar algo que alguém te pede, sendo que essa pessoa faz tanta coisa que te faz querer esquecer. E Jéssica disse que era assim mesmo que ela se sentia, depois de receber tantas humilhações desse professor, é difícil querer lembrar o que ele me diz e me ensina. E ficaram um pouco de tempo lá, repassando tudo. E Jéssica disse que já tinha que correr para casa, que ela precisava se aprontar para ir para o restaurante da família. E ela foi embora. E João se despediu dela e foi também. E ela chegou, escondeu seu diário e se aprontou para ir para o restaurante. E quando chegou por lá, viu que a irmã dela estava de novo com o ex-namorado dela lá. Ela choramingou um pouco e passou direto. E já foi logo em trabalhar. E quando a mãe dela chegou para querer gritar com ela, falando para ela ir trabalhar, ela já estava no serviço. E a mãe dela perguntou por que você não chegou antes. E ela disse que está no horário. E a mãe dela disse não ousa responder para mim. E saiu de lá. E após acabar o trabalho, ela foi depressa para casa dela e ficou repassando toda a matéria, depois de ter feito todo o trabalho lá que os pais dela falaram para ela fazer. E no dia seguinte, ela chegou na escola, depois de ter conversado com o João no caminho sobre a matéria, e viu que o professor dela estava indo embora, e ouviu que alguém acabou denunciando ele, mostrando várias provas que ele vivia humilhando os alunos e também se aproveitava das mais bonitas e dava notas maiores para ela. E Jéssica estranhou isso e depois que ela entrou na sala de aula, viu um novo professor lá que disse que ficaria no lugar do que foi suspenso e que também ele não voltaria mais porque ele está sob uma investigação bem mais profunda. Foi dado muitas provas sobre o que ele fez, então pode ser que ele nem sequer seja mais professor de lugar nenhum. E Jéssica seguiu a aula normal. Ela começou a gostar desse novo professor, que viu que ele falava de uma maneira melhor com os alunos. E no final da aula, quando Jéssica saiu e encontrou o João, ela disse o que aconteceu sobre o professor ter sido denunciado e está sob investigação. E João disse que bom que alguém fez alguma coisa e tirou alguém que fazia mal às pessoas de um lugar assim. E Jéssica disse que se sente até aliviada. Esse novo professor parece bem melhor do que esse meu antigo. E Jéssica perguntou para o João se ele tinha alguma coisa a ver com isso. E João disse: o que você acha que eu poderia ter? Acha que eu consegui arrumar um bocado de provas a respeito dele, assim, tão rápido e mandei para as autoridades? E Jéssica disse que realmente, pela quantidade de provas que eu ouvi falar, era muita coisa, tantos anos. Eu precisaria estar investigando há um bom tempo para isso. E enquanto ele estava passando por um local, João olhou para cima e viu um homem no alto de um prédio. E João fez um joia para ele, e o homem também. E o homem saiu de lá. E Jéssica, quando prestou atenção, ele escondeu a mão rapidinho. E eles chegaram até na praça. E se sentaram por lá pela praça. E Jéssica começou a mostrar o que ela notou nesse dia. E foi treinando lá com o João a leitura e a memorização. E João disse que parece que ela está bem melhor do que ontem. E Jéssica disse que deve ser por causa desse novo professor. Ela sente algo novo, como se um peso tivesse saído de mim quando aquele professor velho foi embora. Como se o peso de estar com medo de ser humilhada saísse. E ela começou a falar lá com o João a respeito da matéria e ela disse que com o tempo, se ela continuar assim, ela pode talvez conseguir sair dessa escola. Ela ainda ouve alguns mais alunos cochichando pelo corredor a respeito sobre o namorado da minha irmã agora, sobre esse namorado dela ter se aproveitado de mim e dela. E João perguntou como assim, e ela contou que ouviu uma menina dizer no banheiro que o namorado da minha irmã ficou comigo porque já tinha ouvido falar sobre a minha irmã sempre querer tomar os meus namorados, e que diz que ele acabou
fingindo que gostava de mim para poder fazer com que a minha irmã ficasse com ele. E João disse, parece que ele acabou manipulando a manipuladora. E Jéssica deu um sorriso pequeno e disse que parece que a minha irmã que acabou caindo na armadilha dele e ficou triste. E ela disse que então ela foi feita de trouxa também. Ela foi uma burra em confiar que alguém como ele iria gostar de mim. E João disse: não fique pensando nisso agora. Agora foque no que você quer pro futuro e deixe o passado no passado. E eles ficaram lá repassando as coisas que Jéssica precisava aprender. E ela viu que já estava no horário dela poder ir para casa dela. E saiu de lá depressa. E chegou na casa dela. E se aprontou para ir para o trabalho. E chegou no restaurante. E viu a irmã dela de novo com o ex dela lá. E ela passou direto por eles. Até mesmo quando a irmã dela acabou dando um beijo no ex dela. Quando ela chegou perto. E foi fazer o seu trabalho. E a mãe dela estava mandando ela constantemente fazer uma coisa e outra. E o pai dela ficava lá só na recepção, recebendo os vários clientes que estavam chegando. E na hora de ir embora, Jéssica acabou passando pela praça e ficou lá sentada um tempo. E ela ficou pensando em tudo que está acontecendo. E disse que finalmente parece que ela está tendo um pouco de paz na vida dela. E foi para casa dela. E quando estava lá na mesa, já depois de todo mundo ter comido, ela viu pela janela o João que estava lá assinando para ela. E ela acabou indo lá fora, meio desesperada e vendo se ninguém estava olhando. E pediu para o João ir mais longe com ela. E ela disse que ele não podia chegar assim. E disse que não era para ele chegar perto da casa dela desse jeito. Podiam ver ele e começar a desconfiar. E João perguntou o que ela queria que ele fizesse então. E Jéssica disse que se descobrirem, a vida dela pode não ser fácil, já que as outras amizades que ela tentou fazer, os pais delas expulsaram. E João perguntou o que então que ela quer que ele faça. E ela disse que não era para ele aparecer assim. E João disse: então, nós vamos ter uma amizade escondida, um segredo então. E Jéssica disse que é estranho, mas é isso que ele quer. E João perguntou se era isso que ela queria. E Jéssica disse que não queria que os pais dela tirassem o único amigo que ele tem. E João disse que então se é assim, então nós temos um segredo. E Jéssica disse talvez. É meio estranho dizer que eu tenho um amigo em segredo. Eu não acredito que na minha família eu cheguei a esse ponto. E João disse que já viu muitas histórias absurdas. E essa é só mais uma delas. E colocou a mão no ombro dela e disse que iria ficar tudo bem. E ela disse que após ter conhecido ele, as coisas mudaram para melhor. E olha que fazem só alguns dias. E ela começou a chorar. E disse que está com medo que tudo isso acabe. E João disse: vai ficar tudo bem. E ela disse que precisava ir, porque se os pais perceberem que ela não está por lá esse horário, eles vão começar a fazer perguntas e eles são muito detalhistas e têm uma memória muito boa. Se eu fazer qualquer coisa fora do comum, eles vão notar e vão começar a me interrogar direto. E João disse: então vai. E ela voltou para casa dela e ajeitou tudo e foi dormir. No dia seguinte, após ter feito tudo que os pais dela pediram na casa, ela foi para a escola, acompanhada do João, e fazendo as mesmas coisas de sempre, lendo e relendo as questões e ele perguntando para ela. E ao chegar na sala de aula, vários alunos estavam em roda na mesa do professor, e quando o professor viu ela, disse que tinha algo muito importante para falar com ela, e iria precisar falar também com os pais dela.